Os homens. A única coisa em que eles estavam interessados era em bebês homens para dar continuidade a seu nome. Mas por acaso uma mulher não precisava trazer ao mundo a mulher bebê que mais tarde geraria os filhos? Deus, quando você irá criar uma mulher que se sinta satisfeita com sua própria pessoa? Um ser humano pleno, não o apêndice de alguém. Olá! O vídeo de hoje é sobre as alegrias da maternidade da Bushi Mishita. As Alegrias da Maternidade é um livro que eu recebi pela Tag. Eu assinei a Tag, se eu não me engano, por causa desse livro, porque foi uma indicação da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora que eu admiro bastante. A Bushi Mishita nunca tinha sido publicada no Brasil, então é uma estreia da autora aqui, mas esse livro é de 1979. A Bushi é uma autora nigeriana, assim como a Chimamanda, e naquela revistinha que vem da Tag, a Chimamanda fala como se ela tivesse sido assim alguma das suas influências literárias, junto com o Chinua Achebe, que acho que é o grande escritor, o grande romancista da Nigéria. A Bushi nasceu em Lagos em 1944 e ela morreu até bem recentemente, eu não me lembro o ano, mas tem pouco tempo. E esse livro é um livro que vai falar sobre a condição feminina na Nigéria, ali mais ou menos pela primeira metade do século XX. A Nigéria está sob o jugo da Inglaterra, ela é colônia da Inglaterra, e o livro vai retratar de uma certa forma esse choque de cultura. O livro conta a história da Nuego, vem escrito o nomezinho dela aqui. A Nuego, ela é filha de uma espécie de líder da tribo Igbo. E a Nigéria, o povo nigeriano, ele é composto basicamente por 3 tribos. Os Igbos, os Yorubais e os Hausais, que são, me parece mais a tribo muçulmana, né? E a Nuego, ela nasce de um relacionamento meio, não vou dizer extraconjugal, porque a cultura Igbo, pelo menos, era poligâmica. Então o pai da Nuego tinha várias esposas, mas ele também tinha algumas amantes. Uma amante que se chamava Ona, que era uma mulher assim muito imperiosa, muito conhecida pelo seu gênio difícil. E dessa união nasce a Nuego. Na cultura tradicional Igbo, a mulher não escolhe o marido, né? O pretendente oferece, ele conversa com a família, oferece um dote, e aí a família dá a moça em casamento. E a Nuego vai sofrer vários perrengues, né? Porque assim, ela tem um primeiro casamento que não dá certo por uma razão específica, não vou falar aqui porque seria spoiler, né? Mas já é um casamento assim bastante sofrido que causa muita frustração para ela. Ela acaba voltando para casa paterna e sendo desposada por um outro homem. O problema é que esse outro homem que se oferece para casar com ela, e a Nuego, ela é famosa por ela ser, assim, na área ali dela, tem um nome aqui, o lugar onde eles vivem, mas eu esqueci. Mas que era o lugar ali onde vivia a comunidade dela. E ela é famosa por ser filha desse líder Igbo. Então todo mundo meio que almejava, né? Ela era um partidão, vamos dizer assim. E então ela consegue logo um outro casamento. Só que o rapaz que quer casar com ela, que é de uma boa família, uma família que o pai dela aprova, ele não fica ali naquela comunidade. Ele já está em Lagos, que era a capital da Nigéria na época. E lá, a Nuego não sabe como é a vida lá. Ela só sabe que o rapaz era de uma boa família, ela tá imaginando que ele vai ser um homem parecido com os daquele ali que ela está acostumada, que são homens mais fortes, mais viris, porque trabalham com a lavoura. E ok, né? Arrumei um outro casamento, ela espera se redimir das infelicidades do primeiro casamento com esse segundo. E aí quando ela chega lá, ela começa a ter uma série de decepções, né? Em primeiro lugar, o marido dela não corresponde ao que ela esperava, porque ele faz um trabalho completamente diferente, ele já está totalmente ocidentalizado, ele usa roupas de europeus, ele trabalha para uma família inglesa, e então ele é mais gordinho, né? Ele não faz trabalho braçal. E ela fica assim meio decepcionada, mas ok, porque o papel da mulher não é questionável. Claro que ela fica meio revolts, né? Ela vai ter os momentos
irritada dela, que ela vai meio que falar o que Não é pensa. possível que uma mulher odeie o marido que sua gente escolheu para ela. Você vai lhe dar crianças e alimento e ela vai ter seus filhos, tomar conta deles e de você e preparar suas refeições. O que há nisso para odiar? Uma mulher pode ser feia e ficar velha, mas um homem nunca é feio, nunca é velho. Um homem amadurece com a idade e fica mais digno. Ela, no fim, sempre aceita. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante na construção da personagem nesse livro, é porque ela tá totalmente inserida na sua cultura. Ela é uma personagem muito verossímil. Ela não é aquela personagem que, tipo, ai, nasci aqui nesse lugar com a minha consciência iluminada e cheia de epifanias. Não, na verdade ela vai ter uma série de choques de realidade em virtude tanto da sua própria cultura, que era uma cultura que tratava a mulher como serva, né, propriedade do homem. Então, assim, a mulher sempre servia o marido e, de uma certa forma, também o filho primogênito. E então ela sempre trabalhava e obedecia pela glória desses dois, né? Ou do seu pai, se ela não fosse casada, do seu marido e do seu filho primogênito, né? Quanto mais filhos homens ela desse, melhor. Então o livro vai tratar muito dessa visão, dessa condição feminina dentro da tribo Igbo, que é muito de servilismo e sacrifício e subserviência. Quando ela vai pra Lagos, a coisa fica muito complicada, porque o marido dela também é Igbo, então eles compartilham dessa cultura. Só que em Lagos tudo é diferente da comunidade onde ela estava antes, né? Então ela tem que viver esse papel de mulher com essa função específica de gerar filhos para assegurar a linhagem paterna, patriarcal, né? Mas ao mesmo tempo de viver a realidade brutal de um lugar que já cheio de colonizadores ali, cheio de ingleses, trata as pessoas, os locais, né, os nigerianos locais, não só os ígneos como os demais, de forma degradante, né? Não há respeito pela sua cultura, não há respeito pela sua dignidade. Então ela tem que passar por essa dupla dificuldade, a dificuldade de ser essa mulher que serve a contento, de acordo com a sua cultura, o seu marido, e de uma certa forma tenta sobreviver diante de muita pobreza numa cidade completamente diferente da dela, né? Ela não tinha qualquer conhecimento do funcionamento da cidade e ela tem que arrumar um modo de trabalhar, de sustentar os seus filhos. E Nwego vai ter filho. Olha, bota filho aí nessa história. O livro me pegou assim logo de cara quando eu comecei a ler. Ele, pra mim, fluiu bem. Ele tem um probleminha de ritmo, mais ou menos na segunda metade, porque começa a ter personagens demais no livro. Então, algumas coisas realmente não ficam muito bem exploradas ou muito bem aprofundadas, até pelo excesso de pessoas, né? Então eu acho que, assim, em alguns momentos o contraste entre personagens, o conflito entre os personagens, ele é apresentado um pouco rápido demais. E dá esse probleminha, eu acho, de quebra de ritmo mais na segunda metade. Mas é um livro que ainda assim eu li muito rápido, porque acontece bastante coisa, né? Então é um livro bastante dinâmico. Eu gosto muito do modo lúcido como a escritora apresenta as complexidades culturais, né? Tanto a situação feminina e as tradições da tribo Igbo, quanto as agruras de viver num pedaço da cidade ali já numa capital colonizada, totalmente ocidentalizada e com uma total degradação dos locais, né? Uma total falta de respeito. E a Nwego, ela sofre muito, assim, para tentar sobreviver e dar conta dos seus filhos, ela sofre demais e nunca é valorizada, né? Tem sempre aquela situação de que se deu certo é o seu dever, se deu errado é sua culpa. E a Nwego, como eu falei, ela tá totalmente inserida nas suas tradições. Ela só começa a questionar o que acontece com ela, né, pela via do sofrimento extremo, porque ela de fato acha que é isso que ela tem que fazer, né? Ela tem é uma coisa que me chocou muito, assim, é como as meninas, né, as filhas meninas, elas são moeda de troca, né? Elas são um modo de a família obter o dote e que muitas vezes é direcionado, né, esse dote para a glória e sucesso do filho mais velho, porque é tudo pelo filho mais velho, né?
que será, né, com a morte do pai, o líder daquela família. Então, o processo da Noego de questionar essas coisas, esse sofrimento, essa diferença no tratamento dos filhos, dos meninos e das meninas, e o que acaba resultando desse choque cultural e desse choque geracional, porque tendo filhos na cidade, esses filhos já não estão totalmente impregnados na cultura como ela estava, né? Então o livro ele vai trabalhar bastante esse conflito também, não só o conflito da cidade colonizada com o da tribo, né? Com a comunidade da tribo, como com esse choque de gerações mesmo, né? De filhos que já talvez não vejam tanto sentido na tradição. E esse processo de tomada de consciência da Noel é muito doloroso, sabe? Ela vai sofrer muito. E eu acho interessante que a Bush bota outros personagens aqui que vão seguir caminhos diferentes, caminhos alternativos. Não é um livro feliz, é um livro bastante pessimista, né? Nesse sentido do que as pessoas podiam fazer, de que modo elas podiam sobreviver, né? Então, mas eu achei muito real, assim, o livro ele é bastante verossímil, ele é muito forte nesse sentido. Sim, tenho muitos filhos, mas com que vou alimentá-los? Com minha vida. Tenho que trabalhar até o osso para tomar conta deles. Tenho que dar-lhes meu tudo. E se eu tiver a sorte de morrer em paz, tenho que dar-lhes minha alma. Eles adorarão meu espírito morto para que zele por eles. Ele será considerado um bom espírito, enquanto eles tiverem fartura de inhame e de filhos na família. Mas se por acaso alguma coisa der errado, se uma jovem esposa deixar de conceber, ou se houver escassez, meu espírito morto será culpado. Quando ficarei livre? Uma das maiores qualidades do livro para mim é a construção da protagonista, né? É uma construção de personagem muito bem feita. A Noego é uma personagem muito forte, que a gente vai viver as angústias dela junto com ela, assim. Eu acho que o livro me prendeu bastante nesse sentido. Eu tava conversando com a Denise sobre o livro, a gente leu meio que na mesma época. E a Denise me falou uma coisa interessante, porque ela leu Chinua Achebe, eu não li. Ele é autor de um livro, acho que o mais conhecido é O Mundo se Despedaça. E ela tava falando que o Chinua é um grande construtor de personagens, né? E que ela achava que a Bush meio que fazia isso também, né? Que ela conseguia fazer com a Noego o que o Chinua fazia com os personagens dele. Então eu quis deixar esse comentário aqui interessante de uma pessoa que tem leitura de um outro nigeriano, né? Que eu me lembro só li as mesmas Chimamanda. E eu também consigo, porque isso que eu falei pra vocês, dessa lucidez na complexidade cultural, que não é maniqueísta, né? Porque é muito aquela coisa de a nossa cultura própria já era muito difícil, com a colonização ficou mais difícil ainda. Não tem muito esse embate de como era maravilhoso antes, né? Porque boa parte dos sofrimentos da personagem, que são horríveis já logo no início, são em grande medida em virtude da própria cultura dela, da própria cultura Igbo. E eu acho que a Chimamanda faz muito isso também. Eu fiquei muito com essa impressão na leitura dos livros dela, né? Tanto o Hibisco Roxo quanto o Americaná. Eu não li o Meio Só Amarelo ainda, pretendo ler esse ano. Então eu consigo ver, né, a própria Chimamanda, né, reconhece assim a admiração que ela tem pela Bush, mas eu acho que é uma coisa que eu gosto demais na obra da Chimamanda e que tem aqui na obra da Bush também. Então é isso, é um livro que eu dei 4 estrelas por conta desse probleminha aí do ritmo, mas na segunda metade, né, o livro ele fica... As coisas ficam um pouquinho corridas por conta do excesso de personagens, mas ainda assim eu gostei muito de ler, foi uma história muito marcante pra mim. Eu sei que muita gente adorou o livro, então se vocês já leram, vamos aí conversar, me digam o que vocês acharam. E pra quem tá com muita vontade de ler esse livro, a Dublinense, né, que é quem faz esses livros, ela parece que tá programando a publicação dele para 2018. Então, quem não assina a tag, em breve vai poder ler também esse livro tão forte, tão impactante. Tá bom? É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!